a todos que nos assistem pelas plataformas digitais do Conselho Regional de Medicina do Piauí. Aproveitamos para convidá-los a nos acompanharem neste terceiro episódio do CRM Piauí Podcast. É com muito prazer, com muito orgulho, que o Conselho Regional de Medicina traz pela primeira vez uma temática tão relevante, a mulher, cujo dia é celebrado, dia 8 de março, desde 1975, ano instituído pela ONU como o Ano Internacional da Mulher, tendo como motivo a ampliação e a validação, a garantia dos direitos da mulher. E esse dia não poderia ser mais especial por nos reunirmos, por nos encontrarmos aqui com 4 mulheres para juntas trazermos várias temáticas de interesse da mulher, como carreira médica e a capacitação, os desafios diversos do mercado de trabalho, a busca pelo bem-estar e o que o CRM Piauí pode oferecer de capacitação às mulheres médicas. Portanto, me apresentando, sou Larissa Almondes da Luz, médica geriatra, docente e atual conselheira do CRM Piauí. Ao meu lado se encontra a doutora Lina Santos, médica patologista, conselheira do CRM Piauí e gestora em saúde. À minha frente se encontra a doutora Joselda Duarte, médica gastroenterologista, também docente e conselheira deste regional. E a nossa convidada, Amanda Veras, graduada em Direito, Psicologia, escritora e palestrante. Temos certeza que será um bate-papo muito produtivo e trará reflexões bastante relevantes para a vida. Para darmos início, eu gostaria de desejar boas-vindas a todas vocês, né? E de perguntar à doutora Joselda sobre qual a sua visão do papel da mulher na sociedade nos dias atuais. Acho que o papel da mulher é desafiador. Em primeiro lugar, no sentido da mulher, ela se entender como um ser que tem muito potencial. O fato de ser mulher, de ser homem, não diferenciaria. Eu entendo dessa maneira. Mas eu acho que, assim, algumas características que nós temos. Acho que a mulher tem uma sensibilidade, tem um olhar mais refinado na questão da sensibilidade de determinados assuntos, mesmo assuntos do ponto de vista administrativo, do ponto de vista técnico, como a gente comentava aqui antes, a questão da nossa atuação enquanto médicas também, mas esse olhar que é um pouco diferenciado, né? E também o desafio de mostrar também que a mulher ela pode, independentemente de ser mulher, ela é multitarefa, a gente é mãe, a gente é professora, a gente é gestora, a gente é conselheira, a gente é esposa, é filha, então a gente tem multitarefas e acho que a gente tem um potencial e isso eu acho que é o mais desafiador. Mas, em primeiro lugar, a mulher trabalhar isso dentro de si. Entender que o fato dela ser mulher não a incapacita, digamos, não a impede de exercer vários papéis na sociedade, né? E na medicina, como tem observado o papel da mulher? Eu acho que tem sido transformador. Por exemplo, na minha especialidade, até algum tempo atrás, os homens eles adquiriam posições de destaque na gastroenterologia, na hepatologia. Hoje nós já temos mulheres que são transplantadoras de fígado, né? Nós temos mulheres que são gestoras, diretoras. Na minha federação, na Federação Brasileira de Gastro, a gente teve uma mulher que foi presidente e eu agora estou me candidatando à presidência também da minha federação nacional. Vai ser uma quebra de paradigma, porque além de ser mulher, sou nordestina, né? Mas, bom, teoricamente, sou a primeira candidata mulher e nordestina. Mas eu acho que também a questão de atuação também
a nível de docência, a nível de assistência, a nível de pesquisa também, a nível do ponto de vista científico, porque a gente que faz medicina, a gente tem um papel muito amplo. A gente fica muito focado, às vezes, na questão da assistência, mas a gente, enquanto médica, a gente tem esse papel de docente, de pesquisa. Então, são várias linhas de trabalho, de gestão, de, digamos assim, de tutorias, de muita coisa. E eu acho que a mulher está se descobrindo. Nos últimos 30 anos, houve uma grande transformação na medicina realizada por mulheres também, né? Ficamos muito orgulhosos pela sua representatividade na medicina, na gastroenterologia, a nível de Piauí e a nível nacional. Doutora Lina, qual a sua visão enquanto médica patologista sobre a mulher na medicina? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença e a presença de todos vocês aqui conosco. Dizer que na patologia não é muito diferente de outras especialidades médicas em que a gente tem visto, só fazendo um levantamento da demografia brasileira, que foi publicada pelo CFM e que é atualizada semestralmente, a gente tem observado um crescimento assim, exponencial da participação da mulher na medicina. E na minha especialidade, eu sou patologista, não é muito diferente. No Brasil hoje, está aproximadamente equitativo, 50% a 50%, 49% a participação da mulher no mercado de saúde hoje e 51% a participação masculina. Na minha especialidade, isso é similar. Apesar da gente ter uma taxa muito baixa de profissionais, hoje patologistas nós somos aproximadamente 3 mil no país, o que responde por menos de 1% do percentual de médicos e especialistas. A mulher tem um ganho, um crescimento constante, exponencial, e tem passado a ocupar não só aquele papel maternal, fraternal, de cuidados, e sim, ela tem passado a ocupar posições de destaques. Na nossa sociedade, nós já tivemos presidentes do sexo feminino, e isso é uma realidade no mundo inteiro. Hoje a gente vê profissionais, mulheres capazes, habilitadas, que desenvolvem as atividades na maternidade, na docência, na tutoria, na orientação. Isso tem, estamos provando isso agora. Muitas mulheres no Conselho de Medicina, ou seja, ocupando posições. E isso é um crescimento que é absolutamente esperado, porque a mulher tem um papel e tem conhecimento, habilidade, capacidade similar ao homem. E, portanto, isso naturalmente está permitindo que nós ocupemos cada vez mais e de uma forma contínua novos espaços e saindo exclusivamente do seio familiar, como há 100 anos atrás, onde nossas mães, nossas avós, nossas tias ocupavam o papel exclusivamente de cuidar da casa. Hoje não. Nós estamos aptas a ocupar diversas lacunas e nós temos mostrado isso cada dia que passa. Exatamente esse é o contexto, né, que tem acontecido. Que bom, né, que temos contribuído de forma tão significativa para a sociedade. E agora gostaríamos de ouvir da nossa convidada Amanda Veras, que também é uma mulher que participa desse processo de cuidado como psicóloga. Como foi a sua experiência, a sua vivência de estar do outro lado do cuidado, uma vez que você teve uma experiência, né, de um tratamento de saúde e hoje cuida, né, de tantas vidas que lhe são confiadas. Como foi para você essa experiência? Bom, gostaria de começar aqui minha fala agradecendo o convite. Me sinto honrada, muito feliz de estar aqui com vocês e parabenizar ao CRM por essa iniciativa. É tão importante, a gente sempre fala de políticas públicas, de promoção e prevenção à saúde. E nada melhor do que a gente levar essa informação através da comunicação. Então, vocês estão inovando, parabéns. E vamos lá, sobre estar do outro lado da mesa. Eu acredito que todas as experiências que a gente passa na vida, elas nos são dadas com uma oportunidade de aprendizado.
E aí vem a nossa essência, aquilo que acreditamos, aquilo que confiamos, que trabalhamos, que desenvolvemos e que cremos, e como decidimos passar por essa situação. Então, quando eu falo de estar do outro lado da mesa, de ser cuidada por profissionais tão sensíveis, eu tive o privilégio e a sorte de contar com bons médicos, né, que estiveram conosco durante todo o tratamento oncológico na qual eu fui submetida no ano de 2015. Tudo isso me fez perceber, doutoras, né, e enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Até então, eu era graduada em Direito somente, tinha ali, atuava dentro do ramo do comércio, com algumas franquias junto ao meu esposo, e eu costumo dizer que a nossa vida, ela se define entre o antes e o depois do diagnóstico oncológico. Porque quando eu estive do outro lado da mesa, junto com meu esposo, que é médico, eu passei a perceber as nuances que a gente tem na vida, a fragilidade, a vida é tão frágil, e a gente começou a enxergar numa outra ótica esse cuidado, essa aproximação. Então, assim, são coisas tão pequenas que fazem tanta diferença no contexto de acolhimento, de cuidado com o próximo. E aí eu me lembro que quando a gente encerrou o período de tratamento durante todo o ano de 2015, ao final dele, meu esposo disse assim para mim: Amanda, e aí, o que é que você quer fazer da vida agora? O que você decide a partir de então recomeçar? Eu acho que para a mulher, o recomeço, ele é sempre desafiador. Porque por mais que hoje nós possamos atuar em tantas frentes distintas, romper tantos paradigmas, ainda existe aquela essência do cuidado interno, familiar, do marido, da mãe. Não é assim? Você sai de casa, tem que deixar as coisas organizadas. Vocês estão aqui, lindas e maravilhosas, mas todo um contexto para que isso pudesse acontecer. E pela primeira vez na minha vida, eu parei e disse assim: tá, Deus, o que é que você quer que eu faça? E eu acho que essa oração, essa conversa, ela foi muito esclarecedora, porque eu entendi que a psicologia chegou na minha vida como um instrumento atrelado ao propósito dele para mim. Então, muito jovem, nós fazemos tantas escolhas que, se não são bem direcionadas pelos pais, ainda há pouco, né, doutora? A gente conversava sobre isso. As nossas escolhas, elas são pautadas naquilo que eu acho que vai ser bom, naquilo que a minha família, né, me instrui, mas uma escolha assertiva com um propósito divino de cuidar de vidas, ela precisa ter uma convicção muito grande dentro de você. E aí eu disse: olha, eu acho que eu não estou assim tão velha para recomeçar. Ele morreu de rir e disse assim: Amanda, recomece, eu estou com você. E ali então eu voltei à universidade, fiz a graduação em psicologia, atrelada a um propósito de cuidar, porque estive do outro lado e entendi o papel fundamental, não só da medicina, da psicologia, mas de toda uma equipe multidisciplinar no acolhimento do paciente, no acolhimento da mulher, já que nós estamos falando do mês da mulher, porque é tão sensível, né, o cuidado que se precisa ter quando você está de frente a alguém que está acometido por uma patologia, por um diagnóstico clínico. Você está me vendo, mas você está vendo a lente que também ocupa através de mim, meu marido, os filhos, a casa, a família. Então, esse olhar para além do diagnóstico, para além do paciente, ele é tão importante de ser enxergado. Eu acho que, como mulher aqui, cada um de vocês representa esse olhar para além. Então, estar do outro lado da mesa me permitiu enxergar a vida com mais gratidão, com mais comprometimento, mais responsabilidade, mas, acima de tudo, com mais propósito. Muito importante essa sua experiência. Eu costumo dizer que nada como viver, né, determinadas experiências. E eu também partilho da experiência de estar do outro lado do cuidado, do outro lado do cuidado. Também passei por uma experiência extremamente transformadora, e a transformação é pessoal, profissional, espiritual, né? Ela acontece em vários âmbitos. E aproveito aqui, inclusive, para homenagear, agradecer e celebrar o dom da vida dessas mulheres que foram instrumentos de cura no meu cuidado, né? No cuidado com a minha vida, mas também no cuidado com tantas outras vidas. Sejam médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, psicólogas, dentistas, fisioterapeutas, a mulher que assume os serviços gerais, as mulheres que estão atentas e determinadas a proporcionarem saúde e bem-estar para a sociedade.
Então, certamente, a reflexão inicial traz esse sentido, né? Esse propósito à tona em meio às experiências que vivemos. E agradecemos, né? Essa oportunidade de continuidade para que nós possamos, de fato, servir, né? Com mais amor, com mais compaixão, com mais ciência, né? Para que a gente possa ofertar o que nos foi ofertado, né? Larissa, acho interessante uma frase que eu uso muito com os meus alunos, né? E com os residentes, fazer com e por amor, né? E isso independentemente de ser assistência, mas fazer tudo com e por amor, no dia a dia, no lidar nas suas relações interpessoais, nas suas relações profissionais. Então, isso é fundamental. É aquela coisa de você fazer com paixão, com amor, com paixão juntos. Sim. Não é com piedade, com pena, com dó, mas com paixão mesmo, né? Olhar além, essa lente, esse olhar além, isso é fundamental. Eu acho que isso é um diferencial que é nosso mesmo, que é da mulher, essa coisa da sensibilidade. É uma essência muito peculiar, né? Também na docência eu costumo conversar um pouco com os alunos e eu falo, paciente é sempre o amor da vida de alguém, né? Verdade. Então, é sempre importante que a gente tenha esse olhar para além, né? Ele é um pai, é uma mãe, é um filho, uma filha, uma irmã. Ele é sempre o amor da vida de alguém. Então, a gente sempre precisa resgatar esse humanismo, né? Em todas as áreas que nos forem confiadas, né? E falando da docência, né? Desse compromisso com a educação médica continuada, eu gostaria de saber sobre a sua experiência agora no CRM. Você já tem essa experiência na docência, mas agora como coordenadora da Comissão da Educação Médica Continuada do CRM Piauí. Como tem sido essa experiência? Tem sido uma experiência muito interessante, porque a gente vem com muita demanda dos colegas que terminam o curso de medicina e que já caem diretamente no mercado, dos colegas que não tiveram a oportunidade de fazer uma especialidade, ou dos colegas que, por sobrecarga de trabalho, não têm tempo de atualização. Então, eu acho que a Comissão de Educação Médica, ela tem esse papel de levar, de tentar, eu não digo resolver totalmente, mas pelo menos diminuir essa disparidade que existe. Porque é muito difícil a gente conciliar a carga horária de trabalho, né, a nossa rotina diária e, ao mesmo tempo, se manter atualizado. Então, assim, a proposta da comissão, e para mim tem sido assim, muito enriquecedora essa experiência e muito desafiadora e estimulante também. É exatamente isso, de tentar levar essa educação médica continuada para esses profissionais. A gente, ao longo agora do primeiro semestre, já tem vários cursos vocês têm acompanhado, os ACLS, ATLS, etc., sempre voltados mais para a parte de urgência, mas a gente está com uma proposta agora mais inovadora, desafiadora mesmo. Estou usando muito esse termo desafiador porque são desafios por limitação, às vezes até do ponto de vista logístico e financeiro. Mas levar os cursos também para alguns polos, algumas cidades, ou seja, levar a educação médica continuada aonde efetivamente está precisando, que é o interior, que são os colegas que estão lá, que têm dificuldade de ter acesso à capital, têm dificuldade de sair das suas rotinas de trabalho para ir para um congresso em outro estado, outro país, eventualmente. Então, esse segundo semestre a gente tem essa proposta, isso está no nosso radar. E assim, eu estou muito empolgada e muito envolvida. Eu sou uma apaixonada pela docência, né? Já tenho uma experiência de graduação e de pós-graduação com os residentes. E agora essa nova temática aí, para mim, é uma coisa que tem me estimulado muito. Né? Isso é muito bom. Eu estou, enquanto coordenadora da Comissão de Integração do Médico Jovem, e é algo realmente que nos instiga, né, a acompanhar essa evolução da medicina em meio a eventos e materiais inovadores, né, que possam contribuir cada vez mais com a boa prática médica.
Em meio a todos esses nossos compromissos, eu gostaria de saber, de doutora Lina, como tem sido para você conciliar família, trabalho, lazer, cuidado, autocuidado? Nossa, essa é uma tarefa que eu chamaria de hercúlea. É uma das tarefas mais difíceis, assim, ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser gestora, ser docente, ser psicóloga, ser professora, ser conselheira. Ainda tem que cuidar da pele, ainda tem que namorar, ainda tem que viajar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da saúde. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe disso. Eu brincava muito, antes de fazer pós-graduação, que eu dizia o seguinte, que a tarefa mais difícil de todas essas é ser mãe. Porque educar alguém, ter alguém que depende de você e que você precisa dar um norte, um caminho, é algo muito difícil. Todas essas demais tarefas que eu mencionei anteriormente, elas são, digamos, secundárias, porque a maternidade é algo muito difícil. E conseguir conciliar isso com um laboratório, com o CRM, com a graduação, é muito difícil, não é fácil. Além disso, a gente precisa lembrar que não só o corpo precisa de uma atividade, de um exercício, precisa ser trabalhado, a mente também. E para isso a gente lança mão de vários mecanismos para conseguir ter um pouco de paz e conseguir transformar aquilo que é difícil em uma atividade prazerosa. Eu adoro atividade física e eu tenho certeza que assim, algo que traz um benefício, que em princípio pode ser difícil e trabalhoso, entretanto o resultado ele é sempre satisfatório. Então eu penso que é muito melhor eu gastar um tempo da minha vida, tirar 1 hora da minha vida, do meu dia de 24 horas, que é igualzinho ao de todo mundo, e me dedicar a algo que vai me trazer um resultado futuro, para que eu diminua minhas idas ao médico e eu consiga obter um pouco mais de paz física, interior, espiritual, mental, o que não é fácil, a gente sabe disso, principalmente nos tempos modernos, em que a gente tem uma vida muito atribulada, nós temos uma vida muito corrida, um pouco rápida, e a gente precisa, chega uma hora que nós temos que ter um time, dar um stop, e recomeçar. Isso vem de diversos momentos da vida da gente. Mas, acima de tudo, a gente não pode deixar de primar por essas atividades que vão, de alguma maneira, neste momento ou no momento futuro, ou um pouco mais distante, ou nesse momento presente, vão transformar a gente. Vão transformar o nosso corpo, vão transformar a nossa alma, vão transformar a nossa vida. Perfeito. Eu costumo dizer que para bem cuidarmos, precisamos estar bem cuidadas, né? Então, vale muito a pena esse olhar também para o autocuidado. Então, para finalizarmos, gostaria que cada uma deixasse alguma frase ou palavra em homenagem às mulheres. Podemos conversar por você, doutora Josilda? Eu acho que mulher é um misto de força com sensibilidade, né? Acho que a mulher ela tem que focar nisso, entender que ela tem muita força interior, força mental, às vezes até a força física, a gente nem imagina de onde tira, mas tira para pegar os pesos, né? E sensibilidade também. São 2 palavras que estão muito ali no meu cotidiano, e eu ainda acrescento uma terceira, serenidade, né? Acho que a gente tem que ter isso que a Amanda colocou, que é importantíssimo, essa questão do equilíbrio, né? Essa questão de você avaliar de maneira mais ampla, né? Mas eu colocaria isso para a mulher. A sensibilidade, a força e a serenidade diante de todas as situações. Tudo bem. Amanda Veras, e você, qual a sua homenagem? Eu gostaria, antes de falar minha frase, queria parabenizar, porque o olhar para além, doutora, é exatamente isso, possibilitar aos colegas que tenham acesso, né, à informação que muitos
né? Não tem. E que não pisarão, não colocarão seus pés aonde vocês bravamente colocaram. Então, eu percebo muito assim, que vocês que estão aqui, né, mulheres tão inteligentes, com propriedade na fala, mulheres tão capacitadas, aí tem esse olhar para além, assim, peraí, existem colegas que não vão ter a possibilidade que eu tenho hoje, o acesso que eu tenho, mas como eu vou, né, enquanto aqui neste momento, gestora, participando, né, do conselho, oportunizados. Então, parabéns. Esse é o olhar para além também dentro da área de atuação profissional. Bom, eu queria deixar aqui 2 frases. Posso? Com certeza. A primeira frase, ela é dupla porque ela foi o que sustentou os meus 2 livros, onde eu compartilho a minha experiência, não só de ressignificação da vida após o diagnóstico oncológico, mas também o devocional diário, cultivando a espiritualidade todos os dias. Então, eu costumo dizer assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias. Então, que cada uma de nós possamos encontrar esse olhar interno, esse olhar que excede as mais finas joias, porque essa é a essência daquilo que carregamos. E a segunda frase, ela é o título do meu primeiro livro, que é Você Só Vive um Milagre Quando Não Desiste. Eu acho que na jornada da vida, maternar, ser uma excelente médica profissional, se cuidar, é um verdadeiro milagre. Então, que possamos nunca desistir de nos perceber quanto agentes de transformação, mas quanto mulheres que carregam uma essência genuína, uma essência de plenitude da presença de Deus e que a gente possa aí alcançar isso nos lugares aonde tivemos a oportunidade de colocarmos nossos pés, mas através da internet também, que a nossa voz alcance o coração dessas mulheres. Reflexões muito relevantes. Muito grata pela sua contribuição valiosa. Doutora Lina, e a sua mensagem? Bom, qual seria? Eu penso que, complementando tudo que foi dito com muita propriedade, nós precisamos ter força. Mas, acima de tudo, independente de qual gênero você seja, nós precisamos melhorar nós mesmas para melhorarmos o mundo. Se nós não melhorarmos, de nada adianta. Não importa o sexo, não importa a origem, não importa a cor ou a raça ou a classe social. Nós temos que melhorar. E isso a gente só faz quando a gente olha para dentro de si mesma. E isso não é uma tarefa fácil, porque o mundo está à nossa volta e a gente olha para fora. É muito difícil olhar para dentro, refletir, conseguir mudar nós mesmos para que nós consigamos, ainda que em uma ínfima parcela, fazer alguma mudança e contribuir para algo melhor no mundo. Perfeito. E a minha frase, ela faz menção a uma mulher que teve um significado muito valioso e importante na sociedade, sobretudo na sociedade brasileira, que foi Irmã Dulce. E eu tive o privilégio de trabalhar nas obras sociais Irmã Dulce. E ela tem uma frase que eu acredito que agrega muito a esse momento. No amor e na fé, encontraremos as forças necessárias para as nossas missões. Então, eu penso que é exatamente o amor e a fé que nos fortalece todos os dias nas missões que nos são confiadas. E essa frase faz muito sentido para mim e inspirada nesse exemplo de cuidado, né, que foi a Irmã Dulce para toda a sociedade. Então, chegamos ao final de mais um episódio do CRM Piauí Podcast. E gostaria de dizer que esse bate-papo foi fortalecedor para o entendimento da importância da mulher na sociedade, pelas conquistas já adquiridas e pelos direitos e pela luta, né, que existe à frente no contexto de valorização dos nossos direitos, né? Gostaria de agradecer às ilustres médicas e conselheiras deste regional, doutora Lina e doutora Joselda, e reafirmar que o CRM Piauí, este conselho, sempre será um lugar acolhedor para todos os médicos e médicas. Também agradecemos a presença da nossa convidada Amanda Veras, que gentilmente aceitou o nosso convite
e nos deu uma valorosa contribuição nas reflexões deste dia. Temos aqui uma surpresa para as nossas convidadas. E essas rosas, elas representam aqui, né, toda essa sensibilidade que foi demonstrada por todas vocês. Obrigada. Em meio à oferta de cuidados, lembrar que existem os espinhos no caminho, mas que certamente vocês estão todas muito capacitadas para contornar, né, os espinhos no caminho e, sobretudo, exalarem amor em forma de cuidado nas vidas que lhes foram confiadas. Então, convidamos todos vocês a se inscreverem no canal do CRM Piauí e para nos acompanharem nas diversas plataformas, no YouTube, Instagram, Facebook, interagirem conosco, aguardarem os próximos episódios, ao tempo em que agradecemos pela audiência e desejamos um feliz dia para todas as mulheres que se comprometem nessa arte de cuidar.